Muito bom dia a todas e a todos. É um gosto poder juntar nesta iniciativa, que é uma dupla iniciativa, de lançamento deste calendário que também estimo e considero, aliás, para além daquilo que já foi referido, em termos da sua importância e caráter também inovador no quadro internacional, e ser uma boa prática que temos de exportar, mas também por esta iniciativa ter acontecido e decorrer no dia de hoje, um dia tão importante para todas e para todos nós, e quero por isso cumprimentar a minha colega secretária de Estado para a Integração às Migrações e agradecer muito também esta possibilidade, esta oportunidade, e o Sr. Vice-Reitor da Universidade Aberta. É um gosto estar nesta casa, também por aquilo que foi referido, o contributo histórico desta casa, desta universidade, na área dos estudos sobre as mulheres e na área dos estudos feministas, com uma das pessoas que é uma das nossas maiores referências a nível nacional, a professora Teresa Joaquim. E, portanto, é realmente um gosto, agradeço a toda a equipa da Universidade Aberta, também ao professor José Eduardo Franco e felicitá-lo por mais esta edição deste calendário e, como não poderia deixar de ser, ao grupo Diálogo Interreligioso. E, de facto, foi em 2019 que lancei este apelo e este desafio e que decidimos trabalhar também as questões da violência contra as mulheres e violência doméstica e no seio deste grupo. E por isso cumprimento-vos, agradeço muito este trabalho e a todas as pessoas que no seu dia-a-dia, no fundo, encetam esta batalha permanente que é a batalha do diálogo e que é a batalha da construção de sociedades livres de qualquer tipo de estigmatização, de exclusão e de violência. E eu gosto de lembrar o secretário-geral das Nações Unidas, o Sr. António Guterres, que logo no início desta crise pandémica que vivemos, nos alertava para a emergência e o reforço de um verdadeiro, e uso a sua expressão, um verdadeiro tsunami de ódio e de violência a propósito destes medos de diversa natureza que se instalaram neste contexto tão desafiante e tão disruptivo nas nossas vidas individuais, particulares e coletivas. E, portanto, este encontro, a apresentação destes dois instrumentos de diálogo e de promoção destes valores de dignidade é um momento muito feliz e cumprimento todas as pessoas também que nos acompanham em diferido. Concentrar-me no tema do triplo e agradecer muito também este passo. De facto, como referia, essa reunião de 2019 foi realizada num momento particularmente difícil para quem trabalha nestas áreas e teve a ver com um início de ano, um primeiro trimestre, onde aconteceram uma série muito intensa de homicídios de mulheres, nem todas em contexto de violência doméstica, mas homicídios de mulheres, que consideramos femicídio. E, portanto, nós, socorremos de todas as áreas de intervenção, tal como a minha colega refletiu e referiu a importância das comunidades religiosas, das diversas comunidades religiosas, neste sentido, um trabalho de proximidade, que é um trabalho de palavra, que é um trabalho de mensagem, mas também é um trabalho de ação, é um trabalho de apoio direto e de intervenção direta. E nós, como dizia, em 2019 socorremos todos os meninos, todos os grupos de intervenção e de proximidade, e este foi um deles. E foi muito interessante essa reunião que tivemos, de facto, foi profícua, como se vê hoje, mas foi também importante para fazermos e aperfeiçoarmos o diagnóstico do que é que estava a acontecer, quais as dificuldades sentidas, especialmente pelas mulheres, que continuam a ser as principais vítimas de violência doméstica, não só noutras paragens, onde as suas vozes e o seu testemunho também vale menos 50%, como aqui foi dito. Também em Portugal, em alguns cenários institucionais, o testemunho das vítimas, se calhar não vale até apenas 50%, vale muito menos do que isso. Portanto, temos sempre de entender que não há qualquer tipo de relativismo cultural, de qualquer natureza, que nos permita legitimar comportamentos que são de violação grosseira de valores da dignidade humana.
valores consagrados, enfim, em termos civilizacionais, nos vários instrumentos internacionais e nacionais. Temos feito um avanço notável, um avanço muito significativo nestes temas, como já aqui foi também referido, e é nesse quadro de intervenção que nós, e é com esse referencial, aliás, de intervenção, que nós, evidentemente, agimos. Que nós colocamos estes temas na agenda pública e mediática e política e que nós, sobretudo, agimos. A semana passada realizámos o primeiro fórum Portugal contra a Violência. Um fórum que serviu para apresentar e ter vários dos protagonistas de todo o país as várias peças e ferramentas de intervenção concreta. E tivemos uma convidada internacional que foi presidente do Comitê Grébio, que é o Comitê de Peritos, que vai acompanhando o desenvolvimento das políticas públicas de igualdade em todos os Estados-membros que aderiram à Convenção de Istambul, a Convenção do Conselho da Europa de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica, e este é o nosso referencial. Não obstante, hoje em dia ele também está a ser contestado por algumas forças mais conservadoras, que temos de o reconhecer. Mas, como dizia, Marceline Naudy referia que os diagnósticos são feitos. É tempo de concretizar a intervenção com ação concreta e, portanto, é com muito agrado, e foi com muito agrado que soube desta iniciativa e que logo aceitei o convite e agradeço muito este convite, porque de facto temos de dar passos mais consistentes. E evidentemente que este dia, esta semana, este mês até, congrega um conjunto de atividades, de iniciativas muito importantes, muito relevantes, mas nós temos de trabalhar estes temas realmente nas nossas dinâmicas, nos nossos grupos, nas nossas comunidades, diariamente. E trabalhar isto diariamente é não só olhar para o apoio que é necessário às vítimas mulheres, às vítimas crianças, às vítimas homens, mas também fazer um trabalho de promoção da igualdade e de construção deste ideal coletivo que é o ideal de igualdade, a igualdade de oportunidades e a igualdade de resultados, porque só assim nós construiremos os alicerces para a erradicação deste fenómeno, um fenómeno absolutamente bárbaro nas nossas sociedades contemporâneas, que é o homicídio de mulheres. Como aqui já foi referido, segundo dados oficiais, nós tivemos este ano em Portugal o assassinato de 14 mulheres em contexto de violência doméstica, 5 homens e uma criança, como aliás foi noticiado neste mês de outubro, não estou em erro, pelo seu próprio pai. Portanto, tudo isto são números que nos envergonham e que nos têm de envergonhar enquanto sociedade. E quando eu digo nós, não é o governo, não são as instituições que, e muito bem, enfim, têm como missão e como competências uma intervenção direta nestas matérias. Aliás, também as autarquias locais têm este papel decisivo e têm, como a Câmara Municipal de Lisboa, desenvolvido equipas específicas e gabinetes de apoio concretos nestas matérias às vítimas de violência doméstica, que é um trabalho realmente contínuo, mas como eu estava a dizer, é uma responsabilidade que envolve toda a sociedade, cada um e cada uma de nós. E nós fizemos este apelo precisamente no contexto da pandemia, quando antevimos a particular vulnerabilidade e o risco de escalada das situações de violência na esfera doméstica. Nós idealizamos a casa e a família como um espaço de felicidade e como um espaço de confiança e como um espaço de segurança. E, na verdade, a casa é dos sítios mais perigosos para as mulheres e para as crianças. E, portanto, temos de enfrentar esta realidade com todos os mecanismos de vigilância cidadã, não é? De sabermos, e aliás, pela vossa prática e o exercício também de cidadania e de humanismo que realizam nas vossas comunidades, sabem que isto é importante, o estar atento e atenta àquilo que se passa à nossa volta e aos sinais que a pessoa que está ao nosso lado, no nosso local de trabalho, no nosso prédio, na nossa comunidade, vai emitindo. E, portanto, temos uma relação de empatia e de interpretação desses sinais e não de censura, de desvalorização e até de um certo desacreditar, que por vezes existe, porque vamos sempre encontrar argumentos para desculpabilizar quem agride. Porque é da cultura, porque é de um certo tipo de consumo, de comportamento, porque é por ciúmes, e vejam como é que muitas vezes na própria imprensa
Este crime de violência doméstica é retratado como crime passional, justificando com amor aquilo que é um ato de morte, é um ato de ódio. E, portanto, acho que aqui a vossa mensagem, a vossa palavra é fundamental neste trabalho coletivo que temos de fazer. Quando digo temos, é mesmo todos e todas. Nós, como referia, sedimentamos e alicerçamos a nossa intervenção na Convenção de Istambul. E a Convenção de Istambul foi absolutamente decisiva. Aliás, Portugal foi o primeiro país a ratificar esta Convenção no quadro europeu. E nós, a Convenção de Istambul trouxe um novo paradigma também de leitura, de interpretação do que é isto da violência. Porque, para já, convocou outros protagonistas que não apenas as polícias. Esta não é apenas uma questão das polícias, das forças de segurança. Não é? É uma área de trabalho que tem de ser efetivamente abraçada por todas as entidades. E hoje em dia nós trabalhamos inclusivamente com as empresas, porque os locais de trabalho, as organizações de trabalho são também elas habitadas por pessoas, por mulheres e por homens, e portanto terem práticas internas, não só a nível da responsabilidade social e daquilo que nos apoiam e tanto que nos apoiam neste trabalho, à Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, mas também como entidades que no seu seio devem ter práticas de gestão que tenham a mesma atenção, que tenham respostas específicas de apoio, de intervenção nestes domínios. Mas para além dessa diversidade de múltiplos atores nesta área de intervenção, ela chama a atenção, esta Convenção, para as múltiplas formas de violência contra as mulheres e violência doméstica. A violência que é mais podemos falar, a violência nas relações de intimidade atuais ou anteriores, e sabemos o quanto o momento das rupturas conjugais e nas relações de intimidade é um momento em que escala também o risco de intensificação das formas mais severas de violência, e por isso estamos a atuar no sentido de melhorar os manuais de atuação funcional nas 72 horas após uma denúncia, após uma ruptura. A denúncia muitas vezes passa percebida a ruptura e, portanto, aí aumenta muito significativamente o risco, e é nesses momentos onde mais tentativas de homicídio acontecem. E, portanto, as forças de segurança, e quem todas as áreas profissionais que intervêm na primeira linha com vítimas ou potenciais vítimas de violência doméstica, têm de saber como agir no sentido de proteger a vítima e promover o afastamento e a contenção da pessoa agressora. Mas, como eu dizia, estende-se para além da violência nas relações de intimidade e recobre as formas, por exemplo, de violência sexual, como a violação, como o assédio, como o stalking, como a própria, enfim, situações de violência sexual que agora acontecem também nas redes sociais e nestes novos meios digitais, como aqui já foi referido. Também o tráfico de pessoas, especialmente a prevalência de tráfico de mulheres para exploração sexual. Também as práticas, as chamadas práticas tradicionais nefastas, a mutilação genital feminina e os casamentos infantis precoces e forçados. E também a ciberviolência e este assédio usando estas novas tecnologias. E nós colocamos todos estes princípios e áreas de intervenção no nosso plano de ação de prevenção e combate à violência e temos materializado também e intensificado depois de 2019 um trabalho muito intenso de produção de novas ferramentas que evitem efetivamente, por exemplo, os fenómenos de revitimação das vítimas de violência doméstica, quando têm de enfrentar uma polícia, um tribunal, que são ambientes absolutamente austeros e difíceis para qualquer cidadão ou cidadã e muito mais para uma vítima que está numa situação de vulnerabilidade. Temos, por exemplo, não vou aqui alongar, mas um novo modelo, um novo documento de estatuto da vítima, que é atribuído quando a pessoa apresenta, portanto, uma denúncia, que criámos agora também, pela primeira vez, o Estatuto de Vítima de Tráfico de Seres Humanos, o Estatuto de Vítima de Terrorismo, e aproveitámos e fizemos uma revisão global deste documento e transformámo-lo num documento realmente muito acessível para qualquer pessoa, na sua leitura. Porque sabemos muitas vezes que ler sobre os nossos direitos na linguagem jurídica, nem sempre essa interpretação é fácil. E, portanto, nós procuramos fazer isso e aliás, convido
também o grupo, uma maior divulgação destas novas ferramentas que nos podemos fazer chegar, porque a literacia de direitos e a literacia da confiança é aquilo que permite combater o medo, que leva muitas vezes muitas mulheres e muitas vítimas, que são vítimas na realidade das suas vidas, a procurarem um apoio. Outra forma que temos trabalhado no sentido de aumentar o número de denúncias, de aumentar a visibilização e o reconhecimento social deste crime, não é só um problema social, é um crime, nunca nos podemos esquecer disso, é ampliando também aquilo que designamos como a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, que é constituída por casas-abrigo, é a solução que mais se ouve nas notícias, mas não é a única estrutura ou o único tipo de estruturas de acolhimento e de apoio às vítimas de violência doméstica, e também temos que fazer essa literacia pública. Nós temos casas-abrigo, temos estruturas de acolhimento de emergência e temos mais de 150 de gabinetes de apoio às vítimas de violência doméstica, com equipas altamente especializadas, de associações da sociedade civil, muito diversas, e que neste momento conseguimos, desde 2018, garantir a cobertura de 95% do nosso território continental, e isto significa que apenas 14 concelhos não têm uma equipa especializada de uma organização da sociedade civil que opera em rede. Não obstante, evidentemente, temos sempre cobertura distrital total nesta matéria. Mas, portanto, garantimos este alargamento, passámos das 177 estruturas em 2015 para 254 neste momento, que estão em funcionamento, uma das quais, aliás, 3 das quais fizemos e criámos em parceria e que está em funcionamento nos CNAIM, nos Centros Nacionais de Apoio a Migrantes, e cumprimento também o Sr. Vogal do Alto Comissariado para as Migrações, estimado Dr. José Reis, por esta iniciativa conjunta, gabinetes de apoio dentro dos CNAIM, direcionadas precisamente às necessidades específicas, até em termos de tradução e de idioma, para mulheres e homens vítimas de violência doméstica migrantes. Está a ser um sucesso e agradeço todos os dias por esta iniciativa conjunta que faz tanta diferença na vida concreta das pessoas. Dizemos que esta rede é tão significativo o seu trabalho, tem crescido de tal forma o número de atendimentos e o número de pessoas atendidas, que por vezes nos parece que abrimos uma caixa de Pandora e que cada vez que queremos mais respostas, também aumenta a procura, aumenta efetivamente o pedido de ajuda. Isso significa uma coisa, é esse aumento de confiança e é essa mensagem de confiança que temos de passar às mulheres. Há sempre uma solução. Sabemos também que cada caso de violência doméstica é um caso singular e ouvimos muitas vezes esses casos singulares. E uma situação de violência, de saída de uma situação de violência, é sempre um momento extremamente disruptivo na vida de qualquer pessoa. É sempre um momento difícil e há sempre coisas que de facto falham. E nós temos apostado na análise, sem qualquer tipo de pudor, do que falha em todas as partes do sistema. Porque se há uma responsabilidade coletiva de toda a sociedade, há uma responsabilidade pública das instituições públicas de resposta e de intervenção neste domínio. Mas como vos dizia, nós temos só neste ano, 2021, até o final do terceiro trimestre, desculpem, mais de 90 mil atendimentos nesta rede nacional. Nós tínhamos uma média anual que era de 20 e tal mil atendimentos na rede por ano. Portanto, isto significa um movimento que interpretamos como positivo, de desvendamento do fenómeno e de uma resposta mais efetiva, cada vez mais efetiva a este problema. Aliás, convido-vos, nós lançámos precisamente a campanha esta segunda-feira, e na campanha nós introduzimos este ano um QR Code, um código que permite ter acesso através do telemóvel, portanto, a toda a rede, à informação sobre todas as respostas de apoio que existem, porque isso tem sido fundamental, para além da divulgação das linhas de informação da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, portanto, e todos os serviços de apoio, isso é fundamental para que a pessoa saiba onde dirigir-se em situação em que ela própria é vítima ou quando está a presenciar uma situação de violência, porque é crime público e, portanto, temos de denunciar, temos de promover a saída desta situação. Esta área tem sido também
complementada com uma intervenção junto e com as crianças. Uma das coisas que mais me deixava perplexa era quando visitava as tais casas de abrigo e via que quase metade das pessoas que ali estavam eram crianças. Crianças que eram ditas como acompanhando as suas mães. Ora, as crianças são vítimas de violência. Viver em contextos familiares, domésticos, que não são o tal espaço idílico e funcional, mas que são espaços de permanente violência, aliás, que retratamos este ano também com a ilustração da nossa campanha, é qualquer coisa que deixa profundas marcas e que cria mesmo situações de trauma. E por isso mesmo, também já em 2020, criámos uma nova resposta na nossa rede, que são as respostas de apoio psicológico, RAP, que no fundo procuram intervir e permitiu-nos contratar profissionais da psicologia, 67 em todo o país, que estão, portanto, a intervir de forma especializada com as crianças que chegam à rede. Há estruturas de atendimento e há estruturas de acolhimento. Portanto, este é um trabalho contínuo que temos de fazer. Para terminar, porque foi aqui referido a área também da prevenção, e aqui a prevenção só se faz, como eu dizia, pela promoção da igualdade. E a promoção da igualdade tem um lugar decisivo, tem um lugar e um espaço decisivo para se fazer, que é a educação para a cidadania. A escola, o sistema de educação, é um espaço fundamental para ensinar aquilo que são valores e práticas de cidadania e que também passam pelo combate à violência no namoro e à violência doméstica. Aliás, eu costumo referir um exemplo quando, enfim, como sabem, muitas vezes é questionada a existência de disciplinas de cidadania e desenvolvimento. Um exemplo de uma senhora na Guarda que foi atacada pelo seu ex-marido porque saiu da relação, e ela contava porque é que saiu da relação, uma relação de mais de 20 anos de agressões diárias, em que a sua filha adolescente, obviamente, sempre a assistir. E ela dizia, um dia a minha filha chegou da escola e disse, mãe, hoje a professora estivemos a tratar o tema da violência e da violência doméstica. E eu percebi hoje que eu e a mãe somos vítimas de violência doméstica e nós temos de sair desta situação. Portanto, isto retrata bem o papel fundamental da educação, da escola, da educação para a cidadania, nesta missão, que é uma missão que tem de ser coletiva. Para terminar, foi aqui também referido a dimensão das práticas tradicionais nefastas. Nós estamos num trabalho também diferenciado nesta linha, por exemplo, da prevenção e combate à mutilação genital feminina, apoiando as próprias associações destas comunidades, que são comunidades onde existe esta prática, mas numa lógica que não é nem criminalizadora, nem estigmatizante. Obviamente que a nossa linha, a nossa fronteira é efetivamente aquilo que já referi. Rejeitamos qualquer tipo de relativismo cultural naquilo que é uma violação de direitos humanos das meninas, das raparigas e das mulheres. Mas não podemos ter uma abordagem estigmatizadora e, enfim, criminalizadora que não nos vai levar a lado nenhum. E, portanto, nós temos trabalhado e apoiado, inclusivamente, numa linha e numa subvenção que foi criada pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, aliás, também o Alto Comissariado para as Migrações apoia associações diversas que têm alguns projetos neste sentido e criámos um grande programa, o Práticas Saudáveis, que intervém a partir dos serviços públicos de saúde, numa relação de proximidade e de educação e envolve também estas associações que têm intervenção no território e no terreno. Começámos com 5 ACES, estamos em 10 ACES, obviamente este trabalho aqui um pouco prejudicado pela situação da pandemia e da sobrecarga dos próprios serviços de saúde, mas um trabalho que continuou, que tem formado, que tem capacitado muitos profissionais e por isso precisamente aumentou o registro de situações de mulheres que tinham sido vítimas de mutilação genital feminina na sua infância. E portanto, quando chegam a uma consulta, muitas vezes, e já sobretudo na idade adulta, no contexto de uma gravidez, é detectável que aquela mulher foi vítima de mutilação genital feminina. Essencialmente, os casos que temos e conhecemos são fora do país.
E, portanto, é importante sublinhar que este aumento de diagnóstico tem a ver com a maior capacidade de diagnosticar os próprios profissionais de saúde, que até aqui, muitas vezes, pensavam que era uma malformação genética, como ouvi dizer a um profissional de saúde que participa na pós-graduação específica também que temos sobre este tema. Portanto, eu penso que estas áreas de intervenção têm de ser mesmo assim construídas e assim desenvolvidas, numa lógica alargada, numa lógica integrada, sem preconceito, sem reforçar formas de estigmatização e de culpabilização das comunidades e dos grupos que são as próprias vítimas, ou elas próprias vítimas destas várias formas de crime. E, portanto, é trabalhando com as associações, capacitando-os da sociedade civil portanto, agradeço muito esta oportunidade e de me juntar a vocês neste dia em que realmente juntamos aqui esta lógica da intervenção das comunidades religiosas do nosso país, celebrando essa diversidade, essa pluralidade que temos, evidentemente, não é de respeitar, é de reconhecer e de valorizar, porque é isso que nos faz mais ricas e mais ricos a todos nós enquanto indivíduos. E, portanto, muito obrigada por esta oportunidade e muito sucesso, sei que vai ter a mais esta edição do calendário e agradecer muito a importância deste tema.